Olá, você que me assiste. Eu sou o John Lima e agora eu vou te apresentar o nosso plano que é o Foco Connect. É uma solução completa de motor de reservas e gestor de canais aí para o seu meio de hospedagem, seja ele uma pousada, um hotel ou até mesmo um aluguel por temporada. Bora conhecer um pouco mais? Bom, basicamente aqui como é que ele funciona. Aqui é um site modelo nosso, tá? Mas o foco é aqui nesse motor de pesquisa. Lembrando, caso você não tenha um site, a nossa empresa tem um plano que inclui a nossa solução de site também, que é esse site que você está vendo aqui. Mas bora focar no motor de reservas e no Channel Manager, que é o que compõe o plano, que é o Foco Connect. Essa barrinha de pesquisa aqui, ela é possível estar alterando a cor. Somente da barrinha desse botão hoje não é possível. E nesse caso, a gente disponibiliza já um código pronto no qual você consegue já incluir essa barra de pesquisa ou em iframe, que seria o espelhamento dessa barrinha diretamente no seu site, ou até mesmo um white label, onde você consegue pedir para o seu time de marketing criar um design próprio e por trás ele consultaria as informações aí do nosso motor de pesquisa. E como é que funciona? Primeiro detalhe é que aqui eu já consigo estar tendo acesso ao calendário, no qual eu escolho o período que eu tenho interesse. Detalhe que a gente visa muito a experiência do usuário, então nesse caso aqui, se eu não tivesse uma data disponível para poder pesquisar, nenhuma acomodação disponível no dia 26, ele nem estaria disponível para poder clicar, ele ficaria meio que oculto, que é um pouco chato, né? Quando você pesquisa um período, informa que não tem nenhuma acomodação disponível, então a ideia é já antecipar esse possível problema. E claro que você também consegue exibir aqui no calendário as suas restrições, como o mínimo de diárias, fechado para check-in, fechado para check-out. Então é algo bem completo. Confirmar datas, quantidade de adultos e crianças, cupom promocional, pesquisar. E aqui a gente já trouxe as acomodações que estão disponíveis. Detalhe, que além de você conseguir refinar sua pesquisa, a gente consegue trazer aqui também a parte dos preços podem subir em breve, ou seja, período reservado 3 vezes recentemente. Qual é a ideia? Mostrar que esse período ele está sendo muito reservado, muito consultado e que se eu, John, não aproveitar essa oportunidade, ou eu vou pegar um preço mais caro, ou não vou ter nem acomodação disponível para poder reservar. E aqui eu já consigo trazer basicamente as suas diárias, né? As suas tarifas, desculpa. Consigo trazer as condições de pagamento, valor à vista, valor parcelado sem juros, valor para depósito bancário. Se eu tiver o sistema de cashback ativo aqui, eu consigo já trazer quantos créditos estão disponíveis, quantos créditos eu vou ganhar se eu reservar essa acomodação. Então a gente tem alguns módulos diretamente aqui na tela inicial, onde você consegue estar habilitando no seu site. Um deles é o de fidelidade, onde a gente disponibiliza o código, mas nesse caso você é bem comum, né, que para ser condizente com a arte do seu site, é bem comum que você tenha uma arte própria trazendo essas informações, mas como é que funciona? Se, por exemplo, eu tiver um cashback configurado de 10%, isso quer dizer que fazendo uma reserva de R$ 1.000, eu vou te pagar normalmente os R$ 1.000. No entanto, após o checkout, eu vou ter 10%, ou seja, R$ 100, para utilizar como crédito, como cupom de desconto, para fazer uma nova reserva com você mesmo. Então a ideia é gerar rotatividade, gerar volume de vendas, volume de reservas. E esse mesmo cupom, esse mesmo crédito, eu consigo estar cedendo para um amigo ou para um familiar, que ele consegue, inclusive, estar consumindo no próprio estabelecimento aí. Voltando um pouco mais, a gente tem aqui a parte do motor de reservas, né? Vou fazer uma nova pesquisa aqui para a gente poder acompanhar. Detalhe que eu consigo criar várias promoções, então essas promoções que eu crio no sistema aqui, eu consigo ter promoções que, por exemplo, que eu vou mostrar direto no próprio sistema, que se eu reservar 2 diárias, a terceira sai de graça. Quanto mais diárias eu coloco em determinado período, mais baratas as diárias vão ficando, que é o desconto por dia. Então tem vários gatilhos aqui que te ajudam a converter. Além disso, para a mesma categoria de quarto, eu consigo ter mais de um tipo de tarifa. Então aqui eu tenho uma categoria standard, mas se eu tivesse, por exemplo, uma categoria standard, eu quero ter uma com café e uma sem café com preços diferentes. Aqui eu consigo ter essa possibilidade. Então, se você observar, eu tenho a minha tarifa sem café da manhã, o valor é mais barato, e eu tenho uma com café da manhã, onde a diária já é mais cara. E dá para ter uma reembolsável, não reembolsável, vai da sua estratégia comercial. Posso colocar no carrinho, posso fazer quantas pesquisas forem necessárias aqui e eu vou colocando no meu carrinho também, ok? Clique em finalizar, posso ter opcionais, então noite romântica, ingressos e tudo mais. Tudo isso para facilitar o processo de venda. Então, às vezes o cliente ele está querendo se hospedar na pousada, mas ele está indo
querendo passar a lua de mel. Quando ele viu que você tem um produto que é uma noite romântica, que é condizente para aquele momento, além de ser mais um atrativo para você vender, ainda assim é um motivo pelo qual ele vai reservar contigo e não com o seu concorrente. Clique em adicionar, continuar. E aqui, pessoal, já estou preenchendo os meus dados enquanto responsável pela compra. Detalhe que o responsável pela compra necessariamente não precisa ser um hóspede, tá? Então aqui eu tenho essa facilidade. Deixa eu preencher logo aqui os meus dados. Foco multimídia.com. Dados para contato. E pessoal, aqui tem um detalhe bem interessante que é o seguinte: supondo que eu dê um avanço para a próxima etapa e não finalize essa compra, o sistema ele entende que eu abandonei o carrinho e horas depois ele me manda um e-mail pedindo para finalizar essa compra na intenção de tentar recuperar aquela venda que você teria, mas que acabou não acontecendo. E ainda tem um outro detalhe que é bastante interessante. Esse outro detalhe é o seguinte, que esses mesmos dados que eu preenchi aqui na ferramenta, nesse caso aí, eles ficam disponíveis também diretamente no nosso sistema, para que você consiga entrar em contato com o cliente tentando recuperar aquela venda que você teria e acabou não tendo. E isso ajuda bastante. Então, todos os clientes que pesquisaram, avançaram e não finalizaram, eu posso já saber, já consigo saber para qual período ele pesquisou, qual foi a data e o horário que ele fez a pesquisa, quem foi o responsável pela compra, quais são os dados dele como e-mail, telefone, e eu consigo inclusive entrar em contato, ligar e fazer ter uma reação reativa, né, proativa em tentar recuperar aquela venda que eu teria, tentar entender por que ele não fechou a venda e isso fazendo com que aquela venda ela seja convertida. Clique em continuar e aqui nós temos as formas de pagamento. Hoje nós temos 4 formas de pagamento para você poder trabalhar aqui, sendo que cartão de crédito hoje ele funciona de forma online, então a nossa empresa ela integra com os principais adquirentes do mercado. Você pode estar consultando diretamente com o nosso time quais são os adquirentes que nós integramos. Um deles seria a Stone, onde a nossa empresa é uma parceira oficial aí da própria Stone. E nesse caso, como é que funciona? A depender da sua política de pagamento, se você cobra um valor total, um valor parcial no ato da compra, ele transaciona esse valor diretamente na sua conta da Stone, então ele não passa pela gente. Você vai observar que quando eu faço a compra online de cartão de crédito, lá na Stone eu vou ter uma transação correspondente àquela venda e no sistema a reserva já vai cair como paga via cartão de crédito, né, de forma 100% automatizada. E o Pix também chama atenção para essa forma de pagamento, que ele hoje funciona de forma offline. Em contrapartida, você não paga nenhuma taxa por isso. Detalhe que cartão você paga a taxa somente do seu próprio adquirente. A nossa empresa ela cobra só a mensalidade pelo conjunto como um todo. Nesse caso aqui, na forma de pagamento via Pix, você fornece os credenciais, a gente configura no sistema e quando eu faço uma compra via Pix, ele gera um QR Code no qual eu faço o pagamento, no entanto, a alteração de status de pagamento não é automática. Então é muito comum que os nossos clientes eles já fazem até uma conciliação de forma bem simples. Eu vi que o responsável pela compra foi o John, vi que 20 minutos depois da reserva eu recebi um Pix no mesmo valor do John também, então já bateu X com, já bateu, né? Um com um, aí eu simplesmente pego e só faço a alteração dos status lá. Mas dá para você botar algumas observações aqui também, ó, que ele tem que enviar o comprovante para tal número, tal WhatsApp ou tal e-mail, para que a reserva seja confirmada. Então, tudo isso você também tem essas possibilidades. E aqui eu tenho um li e aceito, onde eu trago todas as políticas e o seu contrato. Nosso ele está bem resumido, mas não tem limite de páginas, você pode colocar o conteúdo que for necessário. Clique em finalizar a compra e ele manda esse e-mail aqui, tanto para o seu hóspede quanto para vocês, com todas as informações da reserva, todos os principais dados e o voucher anexo, que é um resumo da compra, né? Se for via Pix, ele manda novamente o Pix, né? O QR Code e tudo mais. Caso ele não tenha feito pagamento pelo próprio site, ele consegue também fazer o pagamento aqui diretamente pelo voucher, além de trazer todos os outros detalhes importantes também com relação à reserva. E já avançando um pouco mais, esse aqui é o nosso sistema, que é a nossa extranet. Basicamente, a nossa extranet, como é que ela funciona? Lembrando que é tudo totalmente em nuvem. Acessei o sistema, aqui eu tenho acesso a reservas, minhas reservas. Todas as suas vendas já caem diretamente aqui nessa ferramenta, tá? Então, nesse caso, se você não tiver nenhum sistema de gestão, que é um PMS, para fazer check-in, check-out de hóspede, você consegue estar acompanhando as suas vendas diretamente por aqui. E nesse caso aqui, canal é para dizer de onde é que veio essa venda, forma de pagamento, status, voucher. Consigo, inclusive, reenviar o voucher por e-mail ou enviar o voucher pelo WhatsApp. Tem essas possibilidades. Me como editar dados da reserva, tudo certinho.
E aqui também eu tenho uma parte do reserva manual, onde eu tenho a possibilidade de fazer uma reserva diretamente pelo próprio sistema. Então, nesse caso aqui, ó, eu escolho a data de check-in, check-out, como se fosse um motor de pesquisa normal. Categoria, defino a origem também, isso aqui é muito importante para puxar relatório depois. Supondo que o cliente ele tenha me procurado por telefone, cliquei em pesquisar e eu já sei que as acomodações estão disponíveis. Se eu quiser fazer uma alteração de preço aqui para fechar essa venda, essa alteração ela é única e exclusiva só para essa reserva aqui, além de eu conseguir incluir opcionais. E nesse caso, quando eu faço uma reserva diretamente aqui, por conta do gestor de canais, que é o Tino Manager, supondo que você esteja conectado com a Booking, com a Expedia, com a Decolar, e você pode também consultar com o especialista que está te atendendo, com o nosso time, quais são as relações de canais e condições de pagamento dos canais que você pode estar conectando com a nossa ferramenta. Detalhe que hoje nós não cobramos por reserva, é simplesmente só a tecnologia. Se em algum momento eu já fiz a reserva com vocês aqui, é só preencher com o nome ou com o e-mail. Quando eu seleciono aqui, ele já autocompleta com todos os meus dados, ok? Nesse caso aqui eu tenho as formas de pagamento, e detalhe que eu tenho uma a mais, que é, nesse caso aqui se chama orçamento. Qual a diferença de uma reserva para um orçamento? O orçamento ele não consome a disponibilidade daquele quarto, é simplesmente uma forma de eu formalizar aquela acomodação de interesse para aquele período, onde eu consigo estar mandando para o meu possível cliente por e-mail e pelo WhatsApp. Então aqui eu coloquei orçamento, supondo que a forma de pagamento de interesse dele seja dinheiro. Tipo de cama, posso botar aqui, ó, do de solteiro, né? Supondo que seja um quarto duplo e eu tenho uma de casal, uma de solteiro, eu posso dar essa possibilidade. Então aqui se ele recebeu entrada ou não, vou botar já recebi. Se for parcelado, eu posso botar o número de parcelas. E aqui eu tenho confirmar orçamento, onde ele tem mensagens pré-configuradas que eu configuro no próprio sistema. Nesse caso aqui eu posso até mexer em uma mensagem já pré-configurada. E quando eu clico em finalizar orçamento, o sistema ele automaticamente manda um e-mail para o meu cliente e aqui eu consigo também enviar esse mesmo orçamento para o WhatsApp dele, que ele já abre o WhatsApp Business e já manda todas essas informações. Detalhe interessante, que nesse caso aqui, eu também tenho uma parte de tarifas. Desculpa, eu tenho uma parte de orçamentos. Nessa parte de orçamentos é onde eu consigo estar acompanhando todos os meus orçamentos. Então aqui eu tenho o status do orçamento, para ter um controle, é tipo como se fosse um CRM, né? Nesse caso aqui também eu tenho a parte de reenviar o orçamento por e-mail, WhatsApp, e eu consigo estar editando esse orçamento. Supondo que o cliente que eu mandei o orçamento ele tem interesse em fechar comigo. Nesse caso aí, eu consigo pegar um orçamento já existente e eu venho aqui no status, tendo a disponibilidade do quarto, é só alterar para reservado, pago ou em análise, que ele pega o que era um orçamento, já reaproveita todos os dados e já transforma ele em uma reserva. De forma 100% simples, prática, e esse orçamento que aparece aqui, ele já apareceria na tela de minhas reservas, ok? Só frisando, caso você, hoteleiro, pousadeiro ou até mesmo dono de uma casa, um apartamento de aluguel por temporada e afins, se você tiver alguma ferramenta de gestão da sua propriedade, que é o que a gente chama de PMS, uma ferramenta de fazer check-in, de fazer check-out, ou até mesmo de ter todo o controle financeiro, você pode estar consultando o nosso time, tá, de especialistas, diretamente especialista que está te atendendo, para saber se nós temos integração com sua ferramenta. Porque caso nós tenhamos, todos esses dados que passam por aqui já automaticamente cairiam diretamente lá no seu PMS, para você ter um operacional muito mais fluido, muito mais dinâmico. Aí aqui nós temos a parte de tarifas. Nessa parte de tarifas aqui, a gente tem aqui o calendário. É nesse campo de calendário onde você vai alterar os seus preços, tá? Detalhe que toda alteração que você faz aqui, ele já altera em todos os canais conectados, inclusive no seu próprio motor de reservas. Dá até para você incluir os markups, que seriam basicamente um percentual que você pode colocar mais para que ele lance mais caro o valor da sua tarifa no canal conectado. Vou te dar um exemplo. Minha tarifa aqui, minha diária, ela é R$ 100. Só que a Booking, como ela me cobra em média, por exemplo, 13% de comissionamento, eu vou lançar 20% mais caro, porque se o hóspede reservar por lá, o valor mais caro que eu estou vendendo já está diluindo no comissionamento. Então eu vou colocar um markup de mais 20%. Quando eu lanço R$ 100 aqui, lá na Booking.com ele já lança como 120. Tudo automático. E qualquer alteração que eu faça nesse calendário aqui, como por exemplo, vou pegar aqui um Pax, vou colocar R$ 300, ou caso eu queira abrir ou fechar a venda, qualquer alteração que eu faça, ele sempre abre essa telinha,
mostrando os canais conectados. Aqui tem somente o motor, mas teria Book.com, Expedia, Decolar, os canais, né, dentre as relações de canais que nós conectamos e dos canais que vocês tenham. Clico em atualizar, ele já atualiza em tudo, rápido e prático. Detalhe interessante, temos também aqui o múltiplos envios. Então, além de você poder alterar coisas específicas no calendário, uma por uma, aqui você consegue alterar em lote. Então, eu posso escolher o período que eu tenho interesse, do dia 13 até o dia 31. Quero mexer somente nos dias de semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Lancei o período, posso lançar outros períodos aqui também. E aí, nesse caso, ó, eu tenho categoria standard, que é supondo que eu queira simplesmente alterar o valor de um Pax para R$ 400. Ok? Já deixei pré-configurado, né? Que ele tem um percentual de variação para Pax 2, Pax 3, mas se eu quiser eu posso alterar também, ó, manualmente para o valor que eu tiver interesse. Vou colocar aqui 600. Criança eu vou colocar aqui a 150. Eu mexi somente nisso aqui. Ou seja, eu preencho apenas no que eu quero alterar. E como a Booking está conectado, com um markup de 30%, né? Quer dizer que se eu lançar 100, para a Booking vai 130. É só clicar em enviar dados, que ele já faz a transmissão, e aqui também teria, assim como tem o motor, apresentaria aqui os seus canais conectados. Detalhe importante, nosso Channel Manager ele já vem com a ferramenta, pessoal, que é o Rate Shopper, tá? É um recurso do próprio gestor de canais, do próprio Channel Manager. Basicamente aqui, você consegue ter todo um BI para te ajudar a precificar, onde você consegue fazer comparativos dos seus estabelecimentos com os seus concorrentes, para poder entender como é que eles estão flutuando as tarifas, como é que você está nesse meio, e aí você já tem dados o suficiente, né, dados importantes, na verdade, para você ter alguma tomada de decisão. Quando eu coloco o cursor em cima aqui, ele até destaca a linha de cada concorrente, lembrando que o meu, ele aparece nesse meio aqui também, certo? Quando eu clico aqui, quando eu coloco em dias específicos, ele já traz aqui a diária média de cada concorrente, fazendo meio que comparativo. Mas para mim o mais interessante é esse aqui. Eu tenho uma legenda de cores, que em primeiro lugar ele vem na cor verde, em primeiro lugar é o mais barato. Se eu observar aqui dia 3, o mais barato é esse meu concorrente. Quando eu clico na diária dele, eu sei como é que ele está precificando. Eu sei para quantos hóspedes são, qual é a categoria de quarto, quais são os regimes e condições que ele basicamente está utilizando. Tem isso aqui tudo eu consigo estar acompanhando. Além de eu conseguir também acompanhar a variação de preço. Então, eu consigo acompanhar, por exemplo, que a diária desse concorrente aqui era 638. No entanto, ele reduziu 23,67% e caiu para 487. Então você consegue até ter uma noção de qual a variação em percentual que seus concorrentes fizeram em determinada data para você também estar fazendo as alterações aí manualmente. E aqui é como é que está o meu posicionamento quando comparado com os meus concorrentes. Então, nesse caso aqui, eu consigo estar acompanhando também diretamente na ferramenta. Ó. Segundo essa análise aqui, eu estou de quinto lugar para mais, de quinto a sétimo lugar, segundo essa legenda, ok? Sendo que somente no sábado e nesse dia 2 aqui, que é uma quinta, e essas outras duas datas que eu estou de segunda a quarta. Então, eu consigo ter esse acompanhamento. Além de eu conseguir acompanhar também basicamente, a quantidade de acomodações disponíveis em sua totalidade da cesta competitiva que eu montei, e além disso, eu consigo saber individualmente quantas acomodações cada concorrente meu tem disponível para venda nessas datas específicas aqui. E isso facilita bastante. Já avançando um pouco mais, nós temos aqui a parte de marketing. Na parte de marketing, aqui é onde vocês conseguem estar criando os pacotes promocionais, as promoções, realizando a recuperação de carrinho que você consegue estar configurando e acessando os dados dos clientes onde preencheram, mas não finalizaram a compra, criando cupons aqui também, e tem os e-mails automáticos, que é um recurso do próprio motor de reservas, onde você consegue configurar até 5 categorias de e-mails automáticos. Vou te dar um exemplo. Pré-estado, eu consigo configurar que 5 dias antes do check-in, eu vou mandar um e-mail automático para o meu cliente, passando algumas orientações importantes. Dá para mandar aqui tranquilamente. Eu tenho um de pós-estada. Um dia após o check-out, vou mandar um outro e-mail automático para o meu cliente, passando outras orientações importantes também a respeito. Tem um de aniversário. No de aniversário, eu consigo estar apresentando aqui também, mandando no dia do aniversário do cliente uma mensagem de parabéns. Tem o de pré-aniversário,
dois dias antes do aniversário, eu vou mandar um e-mail com cupom de desconto, etc. Já lembrando antecipadamente. Tem também aqui o de pós-reserva, um dia após a data da reserva, ou seja, a data que eu fiz a compra, eu posso estar configurando para que ele mande um outro e-mail automático. E também tem o de cancelamento, que é as reservas feitas pelo motor de reservas. Quando você cancela pelo motor, você pode configurar para mandar um e-mail automático com informações específicas sobre esse cancelamento. E além disso, nós temos aqui também, que é importante eu mostrar, a parte de promoções do motor. As principais promoções vocês conseguem estar criando, né? Que só recapitulando, antecedência mínima, 30 dias antes do check-in ou 20 dias antes, eu posso dar um desconto para o cliente para que eu consiga aumentar a minha ocupação antecipadamente e por conta disso eu vou dar um incentivo para que esse cliente ele compre de forma antecipada. Tenho aqui também a de Free Night, onde eu posso configurar que se ele comprar 2 noites, a terceira sai de graça. Tem também a de Last Minute, quem reservar de última hora, eu posso dar um desconto também, tentando aumentar minha ocupação de última hora. E tem um desconto por dia, que eu posso configurar que quanto mais diárias meu cliente colocar, mais baratas as diárias vão ficar, incentivando ele a pegar um período maior, mais extenso, mais espaçado. E, basicamente, só para poder finalizar, uma informação muito importante com relação à questão do motor de reservas e gestor de canais. O seu motor de reservas, detalhe que dá para, recapitulando, você colocar no seu site tranquilamente, a gente disponibiliza o código e a pessoa que dá manutenção no seu site coloca esse motor no seu site. Na parte do Channel Manager, você pode consultar diretamente com o nosso time quais canais nós atualmente conectamos. Detalhe que nós não cobramos por reservas realizadas, tá? Cobramos apenas a mensalidade da tecnologia em si. Outro ponto importante, que caso você tenha um PMS para gerir sua propriedade, você pode consultar também diretamente com o nosso time quais são os PMS que nós conectamos, sendo que hoje conectamos com os principais do mercado e até então nós não estamos cobrando pela conexão com o PMS do nosso lado, ok? E isso vai deixar a sua gestão muito mais fluida, muito mais dinâmica e aqui você tem uma ótima ferramenta para poder estar ajudando em suas vendas. E detalhe que o nosso motor de reservas também você consegue estar conectando com as principais ferramentas de marketing digital do mercado. Então você consegue estar conectando com o Google Tag Manager, com o GA4, que é o Google Analytics, você consegue estar conectando também com a própria RD Station, que é hoje uma das principais ferramentas de automação de marketing do mercado. Então aqui você tem uma grande máquina de vendas para te ajudar não só a aumentar o seu volume de vendas na parte de reserva direta, mas também te ajudar em toda a parte de distribuição, de conectividade, né, diretamente com seus canais, que querendo ou não, quando você aumenta e amplia os canais que você hoje pode estar presente, mais pessoas vão te ver, mais pessoas tendem a te comprar. E detalhe, aquelas pessoas que não te compram diretamente nesses canais, elas podem estar te procurando diretamente pelo seu site, pelo seu motor, e que isso pode até converter em uma reserva direta. Quer conhecer um pouco mais? Procura o nosso time de especialista. Caso já tenha recebido uma apresentação, suas principais dúvidas, você pode também estar sanando diretamente com o nosso time e vem com a gente.